Pedro Raul bem perto do Corinthians e Mano Menezes a perigo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as últimas do Corinthians, te atualiza sobre as chances de TT, ex-atacante do Grêmio, virar reforço do Palmeiras, explica por que o nome de Abner, ex-lateral do Atlético Paranaense, foi especulado no São Paulo. Fala também sobre o avanço nas tratativas entre Flamengo e Léo Ortiz, a última proposta feita pelo Vasco por Esforça e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$ 5 para você fazer a sua primeira aposta. Para participar é simples, clica no link, faz seu cadastro e automaticamente os R$ 5 já aparecem para você apostar. Colocando na tela jogos desse domingo no Campeonato Paulista e no Campeonato Carioca. No Paulistão tem clássico, Palmeiras e Santos. Tô indo de Vitória Alviverde. Já no Campeonato Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu, vou de Vitória do Flu para completar Bangu e Vasco da Gama. Imagino que o Vasco, mesmo na condição de visitante, saia com 3 pontos. Recapitulando, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e automaticamente a Aposta Ganha te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Combinado? Boa sorte, vem se divertir comigo. Sempre lembrando, você precisa ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Luiz Henrique. Atacante revelado pelo Botafogo, pertence ao Olympique de Marselha e negocia há alguns dias com o Atlético Mineiro. Notícia não é tão boa para o torcedor do Galo. Nesse sábado, o Luiz Henrique jogou os 90 minutos como titular absoluto e teve participação boa no empate do time dele, o Olympique de Marselha, do 2-2 com o Mônaco. Isso certamente não facilita nas tratativas entre Atlético e Olympique. Quero falar sobre o outro Luiz Henrique, jogador formado na base do Fluminense, pertence ao Betis e negocia os últimos detalhes para fechar com o Lyon e com o Botafogo. Contei para vocês nos últimos dias que o negócio ainda não estava fechado. Você lembra, né? Muita gente cravou e eu fui por outro caminho, até porque o empresário dele assegurava que ainda faltavam algumas coisas. Entre essas coisas, Luiz está muito incomodado com o fato de assinar contrato com o Botafogo e não com o Lyon. A ideia do jogador é continuar no futebol europeu. E se não houver uma mudança, não uma alteração nesse status, ele se tornando jogador do Lyon emprestado ao Botafogo, o negócio pode até cair. Quero falar ainda sobre o São Paulo, que levou 45 mil torcedores para o Morumbis na vitória por 1-0 contra a Portuguesa, arrecadação de 2,5 milhões de reais. Já William Bigode, hoje atacante do Santos, vai pela primeira vez jogar no Allianz Parque desde o escândalo das criptomoedas. Você vai lembrar que ele incentivou o Scarpa e o Mike, jogador do Palmeiras, o Scarpa, ex-jogador alviverde, a investirem em criptomoedas. E os dois perderam cerca de 10 milhões de reais. Bora contar também que Xavi corre enorme risco de demissão no Barcelona. Ele já disse que fica só até o fim da temporada, mas o Barcelona estuda nesse momento a possibilidade de demitir o treinador. Já posso contar para vocês que o Rafa Marques se ofereceu para ser o técnico, não é a primeira pretensão. Hoje o mais provável substituto do Xavi é Thiago Motta. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Coritiba está bravo com o Slimani, atacante argelino que acaba de participar da Copa Africana das Nações, contrato até dezembro, as partes não se entenderam e o Coritiba cogita levar o caso, pedir primeiro a rescisão de contrato e depois levar o caso à FIFA para cobrar multa milionária. A pergunta que eu quero deixar para vocês: um monte de clube brasileiro precisando de centroavante, será que o Slimani não seria a solução por aqui? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora falar sobre o Vasco da Gama. O Cruz Maltino fez uma nova oferta para contratar a Esforça. Já havia contado para vocês que o Vasco voltaria a negociar com o News Old Boys. Entre o atleta de 21 anos de idade que está defendendo a seleção argentina no pré-olímpico e Vasco, está tudo certo. Só que o Vasco fez uma proposta menor do que aquela que já havia sido aceita pelo News Old Boys alguns dias atrás. A outra oferta era de 5 milhões de dólares. A nova proposta tem uma cifra menor, mas deixa 20% do valor de uma venda futura para o News, imaginando que o Esforça possa vir para o Brasil, se valorizar e garantir mais grana para o time argentino numa revenda. Importante contar que agora 777 e Ramon Dias concordaram em trazer o jogador. Havia um impasse porque o Ramon, contei para vocês, preferiria contratar Cuéllar. O negócio do Cuéllar está completamente descartado e diante da ausência do principal jogador na mira do Ramon Dias, há um consenso para a contratação do Esforço. Só para completar sobre o Vasco, queria contar que na última quarta-feira o SBT transmitiu
o jogo entre Vasco e Madureira, a vitória do Vasco por 2-0, e a média de audiência do SBT com essa transmissão foi 60% maior do que a na quarta-feira anterior no mesmo horário para o SBT, média de 4 pontos de audiência durante o jogo, picos de 5, só atrás da Globo. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está perto de tirar mais um jogador que era pretendido pelo Corinthians. O primeiro caso do Luiz Henrique, o mais novo Mateuzinho. O Flamengo já aceitou a proposta do Botafogo de 4 milhões de euros ou 21 milhões e 300 mil reais. O negócio vai ser dado como certo se o Mateuzinho concordar com a mudança entre Flamengo e Botafogo. Vale a lembrança de que o Mateuzinho, alguns dias atrás, já havia recusado a possibilidade de jogar no Red Bull Bragantino e chegou a treinar no Corinthians, mas não houve acordo entre Flamengo e Corinthians, ele ficaria por empréstimo até o fim da temporada. O Corinthians queria que a opção de compra fosse de 6 milhões de euros, o Flamengo batalhava para que a opção fosse de 11 milhões de euros, e aí a curiosidade é que ele pode se mudar para o Botafogo por 4 milhões de euros, cifras bem inferiores. Só para completar, o Botafogo precisa desesperadamente de um lateral direito, até porque o de Plácido foi embora, o Manafá não foi contratado, é uma velha carência no elenco botafoguense. Só para completar, queria contar sobre outros atletas que o Corinthians tentou contratar, mas viu irem para outros clubes, o Borré para o Internacional, o Douglas Costa para o Fluminense, Caio Alexandre para o Bahia, Rollheiser para o Benfica, Leonardo Godoy para o Atlético Paranaense, Matiazinha para o Flamengo e o Luiz Henrique, que pode se tornar reforço botafoguense. Hora de falar sobre Abner, vocês vão lembrar dele. Lateral esquerdo que surgiu no Atlético Paranaense, foi vendido para o Betis, e agora é cotado como possível reforço do São Paulo, pelo menos foi o que garantiu o jornal Lance. Informação do pessoal é de que o atleta foi oferecido ao São Paulo e está tendo o nome analisado. O Tricolor responderia nas próximas horas. Confesso que depois de apurar essa história com o pessoal do São Paulo, posso descartar. Primeiro, não que o São Paulo não queira o Abner, pelo contrário, seria o lateral esquerdo dos sonhos, só 23 anos de idade, tem idade para jogar por seleção olímpica, já esteve em convocações da seleção, enfim, enorme potencial. Mas o São Paulo entende que não há nenhuma chance financeira de fazer essa contratação. O jogador foi titular nas últimas 4 partidas do Betis no Campeonato Espanhol, avaliado em 7 milhões de euros, mesmo custo que foi usado para tirá-lo do Atlético Paranaense na temporada de 2022. O contrato do Abner com o Betis só se encerra em 2029, negociação completamente descartada. O São Paulo busca um lateral esquerdo e um centroavante, mas jogadores mais baratos, que não custem tanto dinheiro. Posso assegurar que o Abner não vem. Por falar em lateral, quero contar que Igor Vinícius saiu machucado do jogo contra a Portuguesa, saiu sentindo a coxa, passará por exames para saber a gravidade, já está descartado do confronto contra o Corinthians, marcado para terça-feira. São Paulo que tem uma semana absolutamente decisiva na terça contra o Corinthians. No final de semana pega o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. Bora falar agora sobre o Flamengo. Enfim, as negociações com Léo Ortiz avançaram. Tite fez enorme pressão no rubro-negro, o Ortiz fez muita pressão no Red Bull Bragantino e a tendência é que esse martelo seja batido por cifras na casa dos 8 milhões e meio de euros, valor que também contempla pagamentos em bônus. Além de o Flamengo melhorar sua proposta, o Léo Ortiz aceitou abrir mão de parte dos 25% a que tem direito no valor da venda. Dessa maneira, o Fla paga mais, o Red Bull Bragantino também ganha mais e o negócio está perto de ser sacramentado. Teve até um episódio nesse sábado importante, o Léo Ortiz fez o gol do empate do Red Bull Bragantino contra o Botafogo dentro de casa. E na comemoração do gol, praticamente todos os jogadores do Red Bull Bragantino foram até o Léo Ortiz e o abraçaram meio que num tom de despedida, em agradecimento a um cara que foi super importante durante toda a sua passagem. Zagueiro de enorme potencial, de muita qualidade na saída com a bola, de bom cabeceio, enfim, é para mim até mais jogador do que o Fabrício Bruno, que se tornou titular no rubro-negro, se a contratação for confirmada, a terceira da temporada, contratação extremamente interessante para o Fla. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação importante sobre Pedro Raul. O negócio está tão perto de ser concretizado que o anúncio pode acontecer nas próximas horas. O Timão já concordou com o pagamento de 5 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 24 milhões de reais, pagamento que vai ser feito ao Toluca, clube mexicano que havia gastado os mesmos 5 milhões de dólares na temporada passada quando o contratou do Vasco. Pedro Raul chegou até a fazer uma postagem em tom de despedida, dizendo que as coisas são escritas na ordem e no caminho de Deus. Atleta que desde que chegou ao México só disputou 19 partidas com 4 gols marcados e uma assistência. Importante contar que o Pedro Raul
está bem longe de ser o centroavante dos sonhos do Corinthians. O Timão tentou, por exemplo, Gabigol e Borré, vai ter de ficar com um atleta bem menos capacitado. Pedro Raul foi bem no Goiás, foi mal no Vasco, foi mal no Toluca e chega para disputar posição com o Yuri Alberto. Confesso que nenhum dos dois centroavantes, na minha opinião, merece vestir a camisa 9 do Corinthians. Por falar em Corinthians, só contar que o Timão conheceu nesse sábado sua segunda derrota em 3 rodadas no Campeonato Paulista, perdeu para o São Bernardo em São Bernardo. Até aí tudo bem, resultado nem é tão anormal. O time de São Bernardo do Campo havia sido vice-líder na classificação geral do primeiro turno ou da primeira fase no ano passado, manteve a base, mas especificamente no jogo de ontem há um contexto importante. São Bernardo teve um jogador expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. E tanto o primeiro quanto o segundo tempo tiveram longos acréscimos. Então, São Bernardo jogou por mais de 90 minutos com um homem a menos. E mesmo em desvantagem numérica, o São Bernardo conseguiu abrir o placar e manteve o resultado. Segunda derrota seguida do Corinthians, que já havia perdido para o Ituano, um dos piores times do Campeonato Paulista. Pressão pela demissão do Mano Menezes, muita cobrança do torcedor, até porque na terça-feira tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians nunca perdeu para o rival dentro do seu estádio. Se perder nessa terça-feira, o barulho será enorme. Quero fechar o vídeo para falar sobre TT, atacante que pertence ao Galatasaray, revelado no Grêmio, passagens por Lyon, também esteve no Leicester da Inglaterra, do Shakhtar Donetsk, enfim. Jogador que foi especulado nas últimas horas lá na imprensa turca como possível alvo do Palmeiras. Informação que vem da Turquia dá conta de que o Palmeiras ofereceu 4 milhões de euros pelo empréstimo, com mais 4 milhões de euros para compra em definitivo do jogador. Fui checar essa história com o pessoal do Palmeiras e com o empresário do atleta, o Pablo Bueno. É importante contar que nessa temporada, com a camisa do Galatasaray, o TT tem 27 jogos com 2 gols e mais 3 assistências. Primeira temporada dele por lá, vínculo até 2027. Não é titular absoluto no seu time, mas ganha 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Livres. Palmeiras ou qualquer clube que quiser contratá-lo vai precisar desembolsar cerca de 2 milhões e meio de reais, assumindo toda a tributação. E é por isso que o Pablo Bueno vê com pouquíssimas chances a mudança para o Palmeiras, para o Bahia, para o Flamengo ou para qualquer outro clube brasileiro. O que eu ouvi do Pablo é que dificilmente um clube daqui pagaria um salário tão alto. Diante desse cenário, difícil imaginar que o TT troque o Galatasaray por um clube brasileiro. A tendência é que, se ocorrer alguma mudança, ele vá para o exterior. O Palmeiras está no mercado em busca de um atacante de lado. Certamente o TT seria um enorme acréscimo, muito bom jogador, mas o próprio empresário coloca como muito difícil essa transferência. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentários e avalie. Esquece também de deixar like. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!